Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou designer gráfico e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante quando a gente está trabalhando com composições, quando a gente está trabalhando com criação de material, principalmente edição de fotografia e criação de material publicitário, que é a criação de sombras no Photoshop, mas sombras mais realistas. No último vídeo que eu postei no canal antes desse, eu falei sobre criação de luzes e vocês viram que naquele vídeo eu já falo alguma coisa sobre criação de sombras, porque o processo que eu escolhi para mostrar para vocês nesse primeiro momento é muito parecido, tanto para criação de luz quanto para criação de sombras. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá e depois você vem para o vídeo de sombras porque um complementa o outro. Para começar, eu quero que vocês entendam um pouco sobre o que a gente tem que pensar todas as vezes que a gente tem que trabalhar com sombra, que a gente vai criar uma sombra no material e a gente quer que essa sombra seja mais realista. Muitas vezes a gente vê por aí, não só pelo YouTube, mas até na televisão mesmo, em comerciais de produtos, ou algumas fotos que não são tão bem trabalhadas, algumas sombras que são bem artificiais, sombras mais rápidas na verdade. Elas cumprem com o papel delas, mas não seriam tão corretas ali se a gente fosse fazer uma análise mais crítica e fotográfica. O que a gente tem que levar em consideração todas as vezes que a gente for pensar em sombra? Todas as vezes que você for criar uma sombra, você tem que pensar nessa sombra. Primeiro, você quer projetar, simular uma luz mais dura ou uma luz suave na tua composição? Por que pensar na luz é importante para definir a sombra? Porque se você trabalha com uma luz mais suave, por exemplo, um dia nublado, ou uma luz gerada por um softbox, tanto faz, pensa numa luz suave. A tua sombra vai ser mais suave. Nesse caso, dessa primeira imagem que eu trouxe para falar com vocês, essa sombra é gerada pela luz do sol, é um ambiente externo, e a gente vai perceber que o sol acaba gerando uma sombra muito dura. E o padrão de geração das sombras do sol, principalmente quanto mais alto ele tiver e com a luz mais intensa, vai ser sempre de gerar uma luz mais dura. Quando é que a gente vai ver uma luz em um ambiente externo, a luz do sol, por exemplo, gerando sombras mais suaves? Você vai ver essas sombras geralmente num dia mais nublado, ou num dia que você tiver muita partícula no ar, neblina, fumaça, poeira, esse tipo de coisa. Mas se a luz incidir de forma direta no objeto, ela provavelmente vai gerar uma luz dura, como é o caso dessa imagem aqui dessa foto. Você percebe que a sombra ela é bem definida, ó, mesmo já sendo um ambiente mais tarde com o sol mais baixo. Percebe que ela é uma sombra bem dura. Nesse outro exemplo aqui, ó, vocês já vão perceber que já é uma sombra muito mais suave. Olha só, a modelo está num ambiente de sombra e vocês percebem, né, o sol ele pega bem fraco aqui na própria modelo. E olha só essa sombra como é muito mais suave. Então, tudo isso tem que ser planejado por vocês. Muita gente erra, por exemplo, quando quer fazer uma montagem e pega, por exemplo, uma foto que está num ambiente super iluminado com fontes de luz que estão gerando sombras super duras e quer fazer uma composição gerando sombras suaves. Não vai rolar, galera. Quando a gente olha para uma imagem desse tipo, que não é pensado dessa forma, de forma correta, a questão da luz e da sombra, vai gerar um certo desconforto em quem estiver visualizando. Então, ó, sombra dura, sombra suave. Então, pensa se a tua composição vai ter uma sombra mais dura ou uma sombra mais suave. Segunda coisa, 100% das vezes, as sombras que são geradas, elas não são sombras pretas, e isso a gente vê demais por aí sendo mal criado, sendo mal produzido. A sombra, ela dificilmente vai ser preta em qualquer composição. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, abrir meu Color Picker e clicar aqui numa região de sombra dessa imagem, você vai perceber, espera aí, deixa eu sair da máscara aqui, ó. Você vai perceber que a sombra, ó, ela sempre vai ter uma luz nela, sempre vai ter uma cor, ó, ela não vai chegar a ser preta totalmente. Em qualquer área de sombra que eu for clicar, você vai ver que vai ter cores ali naquele material, ela não vai ser totalmente preta. Então, não rola de fazer cor totalmente preta. Mas aí qual é a cor que você vai usar? Depende muito.
porque você tem que levar em consideração a luz que está predominando no ambiente, porque essa luz vai ser refletida nas sombras. Você tem que pensar na cor do material que está projetando essa sombra, porque a luz global ela vai sofrer interferências da cor desse material e a sombra também vai sofrer essa interferência. Então, por exemplo, se aqui tiver um sapato amarelo e ele refletir nessa superfície, mesmo que a sombra seja uma sombra escura, com a cor do ambiente aqui mais escura, ela vai refletir a cor do material também, porque dificilmente o meio aqui onde o teu material vai estar sobreposto, ele vai ser totalmente opaco. Geralmente ele tem um certo grau de reflexão, mesmo que seja muito baixo. Aqui nessa imagem é a mesma coisa. Nesse caso aqui, que é um ambiente aberto, vocês vão notar que na grande maioria das vezes, se é ambiente aberto, pensa que você tem o azulzão do céu lá, ou a cor do céu que sempre vai estar refletindo no teu ambiente. Sempre vai estar sendo projetado nessas áreas mais escuras, que é onde ele vai fazer um contraste com a luz, com a luz do ambiente, com a luz que está predominando no ambiente. Para mostrar para vocês um exemplo disso, essa imagem ela tem uma luz mais quente, a gente consegue perceber pelo próprio ambiente aqui uma cor mais avermelhada, e a sombra a gente já começa a ver mais fria, mais azulada ou esverdeada. Eu criei aqui um color fill com o Blend Mode em Luminosity e um cinza neutro só para a gente fazer o estudo de cores dessa composição. Olha só como o ambiente é muito mais quente e a sombra ela é o oposto, ela é fria. Então ela não é uma cor neutra, então não faria com preto, não faria com cinza, mas eu sempre coloco uma corzinha ali para interagir com ela. Lógico que depende muito do ambiente. Esse azul que a gente está vendo aqui é o azul do céu que está refletindo aqui. Se fosse um ambiente fechado, seria a cor do ambiente que seria refletida na sombra. E isso tudo eu estou falando com você de forma bem simples, bem básica. Você pode estudar muito mais e aprofundar muito mais em relação a esse conceito. Criei um Hue Saturation aqui em cima só para aumentar a saturação e a gente vê bem a questão dessas cores. Olha só, super laranja, onde a luz está sendo aplicada de forma direta, e olha a sombra, o contraste que a gente consegue enxergar aqui. Então sempre pensa nisso. Essa segunda imagem é a mesma coisa, um ambiente com a luz muito mais quente, a sombra já começa a esfriar nessa sombra e aqui mais ainda. Beleza, então, deixa eu deletar isso aqui. Agora que a gente já tem essas questões em mente, eu quero trabalhar com vocês a sombra nessa composição aqui. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo fazendo esse tipo de material, mas eu já quero criar um material mais sofisticado com vocês. Eu criei essa composição aqui totalmente do zero, fiz o recorte do tênis, vou deixar essa imagem do tênis disponível para você aí no link da descrição, para que vocês possam usar a mesma imagem se vocês quiserem. O ambiente aqui, o background, eu também criei, vocês conseguem ver que eu fiz aqui uma cor no fundo, utilizando uma cor complementar à cor do meu tênis. Fiz um chão aqui embaixo mais claro. E aí fui aplicando algumas sombras e luzes para gerar um ambiente com uma certa profundidade. Não é esse o caso nesse momento, não vou falar disso. Eu quero falar sobre sombras com vocês agora. Então vamos lá, vamos começar. Como eu já mostrei para vocês na criação de luzes, para eu criar uma luz ou uma sombra, existem várias técnicas, vários métodos diferentes. Eu vou aplicar o que eu prefiro aqui com vocês. O que foi que a gente fez na questão das luzes? Criei uma seleção, criei uma camada de ajuste, que pode ser tanto qualquer camada que trabalhe com luz, brilho e contraste, níveis, curvas, exposição. Eu gosto de usar o Curves porque ele me dá mais flexibilidade e controle no material. E aí, vocês percebem que a sombra foi criada, o Curves foi criada, não tem sombra na verdade, e a máscara já foi aplicada na seleção que eu criei antes. Aqui no Curves, se eu desço a luz dos highlights, eu crio sombra, se eu aumento, eu crio luz. No vídeo passado, eu mostrei como criar luzes, e hoje eu vou mostrar como criar sombras. Então, a única coisa que eu preciso fazer, na verdade, seria descer as luzes. Se eu tiro a luz do ambiente, eu gero sombras. Se eu mexo apenas no ponto dos highlights, eu deixo uma sombra mais neutra, mas percebe que ela interage com o ambiente, que é super importante. E se eu altero aqui os midtones, eu tenho uma sombra mais saturada. Muito legal também. Beleza. Entendeu isso? Vou deletar essa Curves. Vamos começar agora a pensar na questão do tênis. A sombra que eu vou criar para esse tênis é uma sombra mais
mais básica, digamos assim. Não é tão simples, mas eu estou querendo dizer que eu não vou criar nesse primeiro vídeo a sombra no formato do tênis. Eu vou mostrar ainda isso para vocês. Talvez no final do vídeo eu já mostre basicamente como é que faz, mas sem trabalhar de forma muito complexa com ela. Então vamos lá. A sombra que eu quero projetar nesse tênis é uma sombra que vai ser projetada de cima para baixo. Então eu quero gerar a sombra nesse tênis aqui, ó, no chão, para dar mais sensação de profundidade para minha composição. Então vamos lá. Eu sei que se eu olhar esse tênis de cima, ele vai ter mais ou menos a forma do nosso pé assim, né? Ó, mais ou menos uma coisa desse tipo. Então é isso que eu tenho que pensar. Só que como eu estou olhando, vou até preencher aqui, ó. Eu olharia ele mais ou menos na forma do pé aqui e vou criar uma camada qualquer aqui só para a gente ver como é que ele se comportaria. Vou colocar aqui uma cor mais escura. Ó, estou com uma camada vazia, seleção está feita. Vou preencher essa área selecionada com a cor do primeiro plano. O que eu posso fazer para acelerar meu processo? Seguro o Alt, clico no Delete, ele preenche a camada selecionada com a cor do primeiro plano. Se eu quisesse preencher com a cor do segundo plano, eu precisaria Ctrl Delete. Vou dar um Ctrl D para selecionar. Então, ó, se eu estivesse olhando meu tênis de cima, mais ou menos de lado, ele seria dessa forma. Mas o que eu quero aqui é olhar ele em perspectiva, né? A sombra ela vai estar aqui embaixo, eu não estou olhando ele de cima. Então, ó, em vez de estar assim, a gente tem que fazer a nossa sombra achatada, né? Assim, ó. E aí ela viria aqui para baixo do tênis e ficaria mais coerente. Então, beleza. Pensamos já na questão do shape da sombra que a gente quer. Lembra que eu te falei que isso é importante. Já que eu sei que quando ela ficar achatada ela vai ficar mais elíptica, eu vou fazer a minha sombra mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ó, eu gosto sempre de seguir mais ou menos o shape do objeto. Você viu que eu segui quase aqui a curva do tênis aqui no começo, ó. E aí o que eu já posso fazer? Seleção está feita, nova camada de ajuste do tipo Curves. Se eu tirar a luz aqui nos highlights, ó, você vê que ela já escurece. Vou escurecer bastante porque depois eu controlo na opacidade ali a força. E ó, desço aqui um pouquinho para ficar um pouquinho mais saturado. Sombra geralmente ela não é tão saturada, tá? Mas para uma imagem publicitária fica mais bonito. Beleza. Outro problema agora que a gente encontrou. O tênis ele não está chapado no chão. Você vê, ó, que a ponta dele está encostando, mas ele está subindo aqui. Isso significa que eu tenho luz vindo, ó. Deixa eu criar aqui para vocês, nessa direção. Só que a luz ela bate no ambiente, né? Eu estou gerando uma sombra para cá, para essa direção, mas eu tenho luz vindo de todos os lados. Então a luz acaba entrando por aqui também, ó. Só que aqui onde está o contato com o tênis, não entra tanto a luz porque não tem tanto espaço para ela rebater ali. Aqui não, ó, aqui tem muito mais espaço para ela chegar. Então, nessa região aqui de contato, a sombra ela vai ser muito mais densa e dura e ela vai ficando cada vez mais suave e mais invisível, mais transparente conforme ela vai difundindo para cá. Por quê? Porque aqui tem mais luz entrando aqui, ó, deixando essa sombra cada vez mais fraca. Essa sombra que eu criei aqui a princípio, ela não tem essa propriedade. Você percebe que ela está toda igual ali, ó. O que eu poderia fazer para corrigir isso? Poderia selecionar minha máscara e com o brush selecionado, cliquei no botão cliquei na tecla B para selecionar o brush, botão direito, zeraria o hardness, aumentaria o size aqui e com a cor preta selecionada, né, já que a minha máscara aqui ela só trabalha com preto e branco. Se você ainda não sabe como a máscara trabalha, dá uma olhadinha lá no vídeo de máscara que tem no canal. E como eu quero ocultar uma parte da sombra, eu vou pintar de preto. Eu vou dar um clique, ela ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Então, ó, aqui onde o tênis está em contato com o piso, ficaria uma coisa mais forte, mais visível. E aqui ficaria uma coisa mais transparente. Beleza. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que ajuda a gente a fazer isso de um processo um pouco mais rápido. Ó, vou clicar aqui na minha máscara. O preto está em cima. Eu quero preencher minha máscara de preto para sumir aqui a sombra. Então, Alt Delete. Sumiu porque agora minha máscara está toda preta. Vou fazer novamente a seleção. Eu fiz aquela primeira só para vocês entenderem o processo. Eu gosto sempre de explicar o mais detalhadamente possível. Fiz a seleção. Minha máscara está selecionada.
Se eu quero fazer uma transição gradual do que está visível para o que está invisível, olha só, gradual, eu posso usar um gradiente. Então, ó, seleciona a ferramenta gradiente. Você pode utilizar o atalho G de gradiente para fazer isso. Vou deixar o gradiente linear. E lembra, se você está trabalhando na máscara, o gradiente tem que ser preto e branco. O meu aqui, no caso, já está preto e branco, que é o que eu quero. Seleção foi feita, a máscara está selecionada. O que eu vou fazer agora? Estou com preto no lado esquerdo do meu gradiente. Significa que esse é o ponto inicial. Então eu vou clicar aqui de trás para frente, porque eu quero que o preto fique aqui e o branco fique do lado esquerdo. O preto vai ocultar o efeito de sombra que eu criei e o branco vai exibir. Ó, se eu clicar e arrastar, tá aí a minha sombra criada. Se eu clicasse e arrastasse do outro lado, ele faria o oposto, ó, porque o branco ficaria aqui e o preto aqui. Lembra, o branco exibe na máscara e o preto oculta. Vou clicar daqui para cá, da direita para a esquerda, porque eu quero a sombra escura do lado esquerdo, onde está em contato com o tênis, e ela vai ficando transparente para o lado direito, porque tem mais luz entrando. Ctrl D de dado para deselecionar. Se eu mover agora essa sombra, ó, você vai perceber que ela está desse jeito. Ah, Adriano, estou vendo que ficou uma linhazinha aparecendo ali. Isso aqui é porque quando a gente faz a seleção ela sempre come um pixelzinho ali. Mas esse pixelzinho aqui não vai ter problema para a gente. Vou voltar aqui para a posição que eu quero que ela fique. Então, olha só como já está ficando legal. Ó. Aqui onde está em contato está mais denso e aqui está ficando transparente. O que eu posso fazer agora? Eu gosto de trabalhar com essa técnica porque ela me dá um recurso que é muito importante, que eu gosto bastante. Se eu abrir o painel Properties, e eu posso fazer isso dando 2 cliques na minha camada de ajuste, ó, Properties, e dependendo do teu Photoshop, se você dá 2 cliques na máscara, ele também abre o painel Properties. No meu caso, se eu der 2 cliques, ele abre, mas dependendo da configuração que você tiver aí, ele pode abrir o painel Select and Mask. Então, pode dar 2 cliques na camada de ajuste, ele vai abrir o painel Properties e aí você clica na máscara que ele mostra as propriedades daquela máscara. Beleza. Qual é a propriedade que eu quero aqui? Feather. Quanto maior o feather, ó, eu mostrei isso para vocês lá na criação de luzes, mais suave fica o material, olha só. Ó, aquele pixelzinho que estava lá escondido nem está aparecendo mais, ó, porque eu dei um feather legal já que ele sumiu. Nesse caso aqui, ó, acho que 3 está suficiente. Por quê? Porque a sombra de contato eu quero que ela seja mais dura mesmo. Então, ó, a primeira sombra está aqui, do jeitinho que eu queria que ela ficasse. Ó, meu tênis já não está no chão, não está voando mais. Ó, agora ele tem uma sombra. Próximo passo, eu não vou conseguir fazer todos os efeitos que eu quero em uma sombra bem suave com uma sombra só. Então, essa aqui vai ser minha primeira sombra de contato. E agora eu vou duplicar essa sombra algumas vezes para criar as outras sombras mais suaves no ambiente e deixar a minha sombra muito mais realista e a gente tem um resultado muito mais legal. Então, ó, Ctrl J para duplicar a camada. Você vê que ela já duplicou, ó, ficou até mais escuro ali. Com essa segunda layer aqui de sombra selecionada, vou dar um Ctrl T de Tattoo para abrir o Free Transform. E aí eu simplesmente ó, arrasto ela mais para fora, mais ou menos até o meio aqui, ó. Isso vai depender da sombra que você está criando, tá? Não tem uma regra. Vou dar o Enter para aceitar. E vou dar 2 cliques na minha máscara e aumentar o meu feather aqui para ele ficar mais suave. Olha só. Vou usar 9 nesse aqui que ele fica bem suave. Observação. Se você achar que está ficando uma sombra muito grande para os lados, você pode achatar ela. Ó, com a minha máscara, com a minha camada selecionada, se eu der um Ctrl T de Tattoo, eu posso vir aqui e achatar ela. Ó, deixando ela de um jeito que fique mais agradável para mim. Por enquanto eu vou deixar ela assim, não tem problema. Ah, ó, eu tô vendo aqui, ó, que ainda está aparecendo o halozinho ali, ó, da minha primeira curva. Para resolver isso de vez, eu posso selecionar a máscara dela, selecionar o brush e com a cor preta vir aqui nessa região e simplesmente deletar. Ó. Não quero mais aquela linha aparecendo ali. Fui lá e deletei ela. Não tem problema, posso fazer isso tranquilamente. Poderia aumentar mais o feather também, mas eu não quero aumentar o feather aqui nessa área. Quero deixar meu feather nessa região bem suave mesmo. Beleza.
Essa máscara de cima, essa sombra de cima, eu sempre gosto de diminuir a opacidade. Então, eu vou diminuir aqui, por exemplo, 50%, 75%, depende da sombra que você quer. Próximo passo, para a gente concluir, vou dar um Ctrl J novamente na minha sombra duplicada, Ctrl T de tatu e vou aumentar mais ainda para ela gerar essa sombra aqui, ó, mais extensa. Vou achatar só um pouquinho aqui, ó, para ela não ficar tão larga. E aí eu aumento o feather novamente. Coloquei 9 aqui, vou aumentar bastante o outro. Deixar 27 mais ou menos. Esses valores que eu estou colocando de feather, eles não são valores únicos, tá? Você tem que testar de acordo com a sombra e com a imagem que você quer. Ó, sombra de contato, sombra projetada inicial e aqui uma sombra mais suave e eu vou diminuir mais ainda a opacidade dela, deixando ela mais suave. Vou agrupar essas 3 camadas. Lembrando, galera, que aqui é tudo editável. Se você quiser voltar aqui, ó, na curva dessa sombra mais suave, você volta dando 2 cliques nela. Se quiser editar o feather, você clica na máscara 2 vezes e edita o feather. Você pode mudar a opacidade da camada, dessa daqui. Todas as 3 sombras são totalmente editáveis. Vou clicar na primeira, segurando o Shift, vou clicar na última. O Photoshop vai selecionar as 3 camadas. Vou dar um Ctrl G de grupo para agrupar. Agora eu vou até dar 2 cliques no nome dela e vou chamar de sombra. Ó, sombra do tênis. O tênis está voando, o tênis está no chão. Adria, estou achando essa sombra muito pesada. Você pode vir aqui e diminuir um pouco a opacidade, ó, deixar mais fraquinha, de acordo com a tua vontade. Ou pode abrir o grupo e editar individualmente cada uma delas. Quer a sombra de contato mais fraca? Pode editar ela. Segunda, terceira, pode editar cada uma delas individualmente. E olha só como a nossa sombra ficou topíssima. Tenho a minha sombra de contato aqui embaixo e tenho as minhas sombras suaves sendo difundidas ali no meu material. E todas elas são importantes, ó. Olha só. Eu sempre trabalho esse tipo de sombra com no mínimo 3, tá, galera? Porque eu gosto de uma transição bem suave. Mas como eu falei para vocês, depende da luz que você está criando, depende da luz do ambiente, depende do tipo de sombra que você quer. Para esse caso aqui, eu achei que ficou super legal. Para a gente concluir agora essa questão de sombra, eu vou te dar uma dica muito legal. Eu fiz a minha sombra aqui embaixo, mas se você perceber, a área de contato aqui do tênis com o chão ainda está muito clara. Não está gerando uma naturalidade, um realismo na imagem. Porque se aqui embaixo está gerando uma sombra mais escura, essa região de baixo do tênis também vai estar mais escura, com um tom mais próximo da sombra que está ali no chão. O que eu faço para resolver isso? Vou vir aqui no tênis, vou abrir aqui a minha composição do tênis. Ó, tinha até um outro grupo aqui dentro. O que eu fiz no tênis por enquanto? Eu só trabalhei um pouquinho mais as cores aqui e tem a imagem que eu vou deixar disponível para vocês aí. Eu quero dar uma escurecida nessa região aqui de baixo, para deixar o meu tênis mais real, mais natural e mais coincidente, coerente com o meu ambiente. O que eu posso fazer? Do mesmo jeito que eu fiz a sombra no chão, eu vou fazer a sombra no tênis. Olha só. Vou selecionar minha camada mais superior aqui do tênis. Vou criar uma nova curva. Vou descer a luz aqui da curva porque eu quero gerar uma sombra. E aí você já vai perceber que ela tirou a luz de todo o ambiente. Eu não quero que tire a luz de todo o ambiente, eu quero que escureça só essa parte de baixo do tênis. O que eu faço para resolver isso? Primeiro, eu vou fazer com que essa curva seja aplicada só no tênis. Então, para fazer isso, eu preciso clipar ela no tênis. Já falei várias vezes em vários vídeos sobre clip. A gente tem 2 formas de fazer ele. Ó. Posso dar 2 cliques no ícone da camada de ajuste. Vir aqui no botãozinho de clip e clipar. Ó, clipei, agora ela está visível só no tênis. Mesmo que ela tenha o Hue Saturation entre os dois. Ó. Clipei ela no Hue Saturation que está clipado no tênis. Consequentemente, ela vai ser aplicada só no tênis. O que eu mexer aqui, ó, pega só no tênis. Porém, o outro jeito seria segurar o Alt, colocar o mouse entre as 2 camadas. Você vai ver o ícone ali do clip. Se eu clicar, ó, desclipo. Se eu clicar, eu clipo. Próximo passo. Não quero a sombra no tênis todo. Eu quero a sombra só aqui na região de baixo, ó, em contato com o piso. O que eu vou fazer? Selecionei minha máscara, vou dar um Ctrl I para inverter as cores. Se a máscara é branca, Ctrl I vai fazer o quê?
inverter a cor para preto, que é o oposto de branco. Ó, Ctrl I. Você não está mais vendo a sombra porque a máscara está preta. A sombra está toda oculta ali, você não está enxergando ela. Vou diminuir aqui um pouquinho, botão direito, estou com o brush selecionado, botão direito. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do meu brush e vou deixar meu hardness zerado porque eu quero uma sombra suave. Se eu estou com a máscara selecionada e eu quero pintar a sombra para que ela apareça, se a minha máscara é preta, está ocultando. Para eu exibir eu tenho que pintar com o quê? Branco. Então vou inverter aqui a cor do primeiro plano com o segundo, branco está em cima. Venho aqui embaixo agora e dou só uma pinceladinha, só para escurecer aquela região. Ah, ficou muito escuro? Volta aqui no Curves e aumenta, diminui a luz, controla a luz que você quer. Ou você pode vir aqui na própria opacidade da camada e definir se você quer mais claro ou mais escuro, aumentando ou diminuindo a opacidade da camada. No meu caso, eu vou deixar aqui a opacidade 100% e vou trabalhar a luz aqui embaixo mesmo. Só um pouquinho. Olha só como faz diferença. Ó. Legal. Vou aumentar só mais um pouquinho, que eu quero uma sombra bem suave. Dá mais uma pinceladinha também aqui. Beleza. Olha só. Antes e depois. Achou que está muito fraco? Diminui. Achou que está muito forte? Aumenta, né? Tira mais luz para que ela fique mais forte. Ou controla na opacidade. Com isso, como eu fiz a minha sombra ali, clipada, ela já está agrupada no grupo do tênis. Para onde mover o tênis, essa sombra do tênis vai junto. E se eu selecionar aqui o tênis e a sombra, clico no grupo do tênis, seguro o Ctrl, clico no grupo da sombra. Posso agrupar os dois. Não vou agrupar aqui, mas poderia. Para onde eu mover um agora, o outro vai junto. E aí, galera? Legal ou não é legal? Olha como a nossa sombra ficou top. Ah, Adri, você tinha falado daquela questão das cores, de alterar as cores ali da sombra. Se eu quisesse, não quero, mas se eu quisesse, eu poderia vir aqui na última sombra que eu criei, que é que está por cima das outras, crio uma camada de ajuste do tipo Hue Saturation, clipo essa camada de ajuste na última curva, seguro o Alt, coloco o mouse entre as duas e clico. Agora, o que eu fizer nesse Hue Saturation vai alterar na minha curva aqui. Se eu mexer, por exemplo, aqui no meu Hue, olha só a cor da sombra mudando lá. Se aumentar muito a saturação, você vai ver o efeito bem forte. Com isso, eu poderia controlar a cor da minha sombra para a cor que eu quisesse, achasse que ficasse mais natural com a composição que eu estou desenvolvendo. Vou deletar essa camada, que não é o caso aqui agora. Com isso, galera, a gente conclui esse vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido. Desde já agradeço a todos que estão inscritos no canal, que estão comentando no canal, que estão curtindo os vídeos. Vocês ajudam demais o canal a crescer e se desenvolver. E eu acabo conseguindo trazer esses conteúdos cada vez mais tops para vocês, mais avançados, e usando essas técnicas um pouco mais avançadas. Esse não é o único vídeo de sombra que a gente vai ter no canal. Tem algumas coisinhas ainda que eu preciso falar sobre sombras, mas esse daqui já é bem introdutório e a gente já consegue gerar um resultado muito legal com essa técnica. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, você apoia demais o canal com essa simples atitude, que não vai te custar absolutamente nada. Qualquer dúvida, volta o vídeo, vai pausando, vai fazendo junto aí no teu Photoshop. Tem uma dúvida que não foi respondida no vídeo, nem você voltando, comenta aí nos comentários que eu faço questão de responder. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.